senhor presidente, nobres parlamentares, caríssima relatora, deputada Dorinha, sociedade civil aqui representada por meio das instituições, organismos não governamentais, população brasileira que nos assiste através da TV Câmara, boa noite a todos. Bem, estamos aqui debatendo uma matéria de suma relevância, que é a PEC 15, de 2015, que trata do Fundeb. E eu gostaria de fazer aqui algumas ponderações, e por que não dizer contribuições, porque muitos dizem que o Fundeb ele está correndo um risco, ou seja, ele está sob ameaça. Mas eu creio que nós podemos salvá-lo aqui se nós fizermos uma reflexão profunda, uma reflexão isenta de questões ideológicas, e por isso eu acho tão importante o debate que está sendo suscitado no âmbito desta comissão especial, que visa debater o mérito da PEC 15. E, para tanto, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva histórica. O Fundeb ele começou a ser pensado, gestado, eu diria, nos anos 50. O professor Anísio Teixeira, bem verdade, ele, impactado com o alto índice de analfabetismo, com a evasão escolar fora do comum, ele apresentou em seu livro, Educação Não é Privilégio, um mapa em que se verificou os seguintes dados. 4 milhões estavam matriculados no curso primário, dos quais 2 milhões eram reprovados e evadiam da escola até o término da quarta série, atual 5º ano. Ele verificou também que somente 7% da população que frequentava a escola matriculava-se no curso ginasial. Ou seja, a situação no pós-Segunda Guerra Mundial era absolutamente caótica, dramática, no que tange à educação. E muito sensibilizado com esses números, alarmantes, diga-se de passagem, o Anísio Teixeira, ele apresentou um plano de redistribuição dos recursos educacionais entre federação, municípios, estados, e que, na realidade, era, em linhas gerais, a estrutura embrionária do que viria a ser o Fundef. Mais para frente, com a intenção de combater o problema da reprovação escolar, foi promulgada uma lei, a 5.692 de 71, que estabeleceu a fusão entre o curso primário ginasial em um único curso de primeiro grau de 8 anos, abolindo os exames eliminatórios. E como resultado, na verdade com o êxito, nós percebemos que na década de 1990 houve um índice de 88%, corrigindo, de alunos que concluíam a 8ª série do curso fundamental. E mais tarde, resgatando essas ideias do Anísio Teixeira, foi então formatado e foi criado o Fundef, pelo prazo de 10 anos, por força da emenda 14 de 96. E é bem verdade também que durante a vigência do Fundef, o que nós notamos? Que o índice de aprovação ele passou de 88% para 97%, ou seja, a sua vitória foi acachapante. Ninguém questiona o sucesso do Fundef, muito pelo contrário. E no ano de 2006, ano, no caso, em que expirava o Fundef, nós percebemos que foi possível uma rediscussão, foi possível um amplo debate para que se realizassem aprimoramentos, aperfeiçoamentos. E mais ainda, houve uma abrangência para a área da educação básica, para toda a educação básica. Então, o Fundef se transformou em Fundeb, por força da emenda constitucional 53 de 2006, vigência até 2020. Então, os sucessos, eles foram extraordinários, tanto do Fundef quanto do Fundeb. São historicamente indiscutíveis. Ninguém, acho que, questiona realmente o sucesso. Agora, é evidente que o Fundeb, ele veio para ficar. Porque, pela própria natureza do fundo, ele é permanente. O que eu questiono, basicamente, é tornar permanente na legislação. E aqui eu explico algumas ponderações. Primeiro, porque é crucial notar que, devido às particularidades do processo legislativo brasileiro, esses avanços do Fundeb, eles só foram possíveis justamente pelo fato dele ter um prazo de validade de 10 anos, ter um prazo decenal. E é importantíssimo também lembrar que o Fundef foi quem conseguiu a universalização do ensino fundamental. Então, isso é algo que eu diria que é irrefutável, é inquestionável. Mas todos os aprimoramentos foram possíveis justamente pelo seu caráter provisório, ou melhor dizendo, não permanente na lei. E por que digo isso? Porque na legislação,
quando nós colocamos como permanente, a gente, de alguma maneira, acaba engessando. O Fundeb, como eu disse anteriormente, pela sua própria natureza, ele veio para ficar. Tanto que houve Fundef, depois veio o Fundeb, e agora nós estamos discutindo. E nós só estamos discutindo agora com profundidade e de forma profícua porque está em vias de expirar. Porque não foi previsto anteriormente nenhuma revisão. Então, quando a gente coloca na legislação caráter permanente, infelizmente a gente percebe que pode surtir o efeito contrário ao que se deseja, ao que se espera. Por isso que eu questiono absolutamente o caráter permanente na lei, em tornar na lei o Fundeb permanente. E sem prejuízo de tudo que nós relatamos aqui, a gente percebe que o Fundeb ele é um instrumento de primeira grandeza, até porque ninguém consegue pensar hoje em uma educação sem esse tipo de gestão. Ou melhor, ninguém pode gerir uma educação sem o mecanismo do Fundeb. Então, o Fundeb ele tem sua extrema relevância. E nós não estamos aqui querendo combater isso. Porém, muito me preocupa o discurso de que o governo pode mudar ou então pode acabar com o Fundeb. Aqui cabe também uma reflexão, porque, na realidade, quem pode destruir o Fundeb somos nós parlamentares, porque essa é competência legislativa. O governo, na verdade, ele está ali apenas para executar, para fazer a aplicabilidade do Fundeb. Agora, a quem cabe discutir, mexer no Fundeb, fazer ajustes? Nós do parlamento, essa competência legislativa. E nós, independente de viés ideológico, o governo, na verdade, precisa apenas, como eu disse, aplicar. É questão apenas de execuibilidade do Fundeb. Agora, nós do parlamento estamos aqui para rediscutir, para aprimorar, para aperfeiçoar esse tipo de temática, que é tão cara. A educação é prioridade em todo e qualquer governo, como foi até relatado aqui anteriormente. Qualquer governo, independente de viés ideológico, tem a educação como carro-chefe. Agora, nós, parlamentares, podemos e devemos fazer esses ajustes. E fazemos porque essa é a nossa competência. Não é a competência do governo. Então, se há uma preocupação do governo um dia, seja qual governo for, vir a destruir o Fundeb, na verdade, tem que rever a nossa competência. Eu sei que tem pessoas aqui que adoram legitimar a usurpação de competência, legitimar a divisão judicial, colocar a competência nas mãos do Supremo Tribunal Federal ou terceirizar. Agora, verdade seja disso, essa competência é nossa. Agora, então, fica muito claro que o Fundeb ele teve seu êxito justamente por ter esse prazo de validade. Um exemplo que eu gostaria de dar é o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele simplesmente era para ter revisões, mas não houve. E como é que está o Bolsa Família hoje? Cheio de fraudes. Tanto que o presidente Bolsonaro está buscando combater essas fraudes. Agora, por que eu citei o exemplo do Bolsa Família em específico? Para provar que toda medida que tenha, entre aspas, um caráter de permanência, não ocorrem os devidos ajustes, os ajustes necessários. Um exemplo em análise comparativa que nós poderíamos pegar também é justamente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país cujas políticas públicas, toda e qualquer política pública, sofre revisões periódicas. Tanto que eles contratam universidades independentes para fazer uma espécie de revisão séria, justa, completa, e só depois o Congresso faz a sua devida revisão. Então, aqui, fazendo essa análise, eu gostaria de fazer essa colocação para a nobre relatora, já até fiz, inclusive, um ofício para Vossa Excelência, porque em que pese nós tenhamos ali 6 anos para revisão, ou seja, esteja previsto uma revisão de 6 anos, eu temo, com todas as vênias, que seja apenas uma lei para inglês ver, porque, na realidade, eu temo que essa revisão ela não seja feita da forma devida, da forma digna e justa, de modo a fazer os ajustes necessários para que haja, de fato, a permanência do Fundeb. Então, em linhas gerais, o que eu quero dizer é que me parece que muitos aqui estão lutando ou querendo combater um inimigo inexistente, porque, como eu disse, o governo não é capaz e nem vai, de modo algum, nem esse governo, nem qualquer outro que seja, independente de espectro ideológico, ninguém vai destruir o Fundeb, porque ele veio para ficar. Agora, me parece também que os inimigos do Fundeb estão presentes nessa sala, porque querem engessar o Fundeb, porque querem congelar o Fundeb. E aí vai haver o quê? Uma imobilização, e vai levar o Fundeb à morte, eu diria. E se a gente parar para fazer uma análise e ler os livros, a gente vai ver que a nossa humanidade ela vive as consequências e os efeitos de uma terceira revolução industrial, cuja mola propulsora é a educação. Então, a educação ela tem primazia. Aqui eu trouxe um livro, muito conhecido por muitos, A Revolução Gerenciada, do Paulo Renato Souza.
ex-ministro da Educação da era FHC, e nesse livro ele diz que nós estamos na era da sociedade do conhecimento. E fazendo uma análise histórica rápida, primeira Revolução Industrial, o que nós tivemos? Nós tivemos ali o capital industrial, que tomou o lugar do capital mercantil como motor do mundo. Segunda Revolução Industrial, nós tivemos um período de automação, de massificação, do modo de produzir a partir do surgimento das linhas de produção. E já na terceira Revolução Industrial, não menos importante, nós temos o que chamam de Revolução Informacional, que nós vivemos exatamente esse período da sociedade do conhecimento. Portanto, essa sociedade do conhecimento é fruto de uma revolução científica e tecnológica sem precedente na história. Por conta disso, considerando que o conhecimento, ele é absolutamente, deve ser prevalente, por que nós vamos engessar o Fundeb? O Fundeb, ele fez o Brasil ser pioneiro mundial no que tange a política de universalização, no curso fundamental. E nós vamos imobilizá-lo? O Fundeb, ele não vai acabar, mas a gente pode destruí-lo, ou seja, nós podemos destruí-lo, se a gente vota na lei o caráter permanente. A minha contribuição, deputada Dorinha, é exatamente essa. Justamente porque eu quero que a gente veja os frutos do Fundeb, a prosperidade do Fundeb, é que eu temo colocá-lo na legislação de caráter permanente, ele ser engessado. E a gente acabar contribuindo para aquilo que mais dizem combater, que é o sepultamento da educação. Muitos dizem lutar em favor de uma boa educação, educação de qualidade, contra o sepultamento da educação, mas o engessamento do Fundeb, sendo ele tornado permanente na lei, existe esse grande e grave risco. E também tem um outro detalhe. Não por acaso, uma das justificativas plausíveis e mais frequentes para toda e qualquer reforma educacional recorrente em diversos países é a necessidade de adaptação do sistema educativo à realidade e também a essa sociedade do conhecimento. E, mais uma vez, eu indago, nós vamos imobilizar o Fundeb, considerando que nós estamos vivendo a era da sociedade do conhecimento? Eu não quero ser responsável pelo fim do Fundeb, sinceramente. Eu tenho certeza que aqui todos querem trabalhar em favor do Fundeb próspero. Para isso, eu faço essas singelíssimas contribuições, já também contribuindo para que Vossa Excelência aprecie o meu ofício, cujos outros parlamentares também estão como signatários. E, não menos importante, eu acho que ninguém quer cometer o seu suicídio político. Então, eu duvido que aqui nessa sala tenha alguém que se posicione contrário ao Fundeb. Até porque, se tivesse, eu até teria que chamar uma ambulância, porque, de fato, isso é algo que não vai acontecer. Todos querem o Fundeb verdadeiramente ativo, próspero, e que todos desejam o financiamento da educação, o investimento na educação, é o que todos querem. Mas eu gostaria de fazer esse apelo a Vossa Excelência. E quem, porventura, tiver alguma discordância, enfim, quiser conversar em particular comigo, considerando o fim do meu tempo, eu estou à disposição para maiores esclarecimentos, mas quis fazer esse pronunciamento justamente para que a gente possa repensar o caráter permanente em lei do Fundeb. E, no mais, eu fico aqui só agradecendo, né, os trabalhos desempenhados por Vossa Excelência e agradeço também a condução do nobre presidente, deputado Bacelar. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.